Alô, amigos, caríssimos telespectadores de São Caetano do Sul e do Grande ABC que estão conosco aqui no canal 3 da NET. E também uma saudação carinhosa nesta quinta-feira histórica aos internautas que participam do nosso programa através da Web TV São Caetano. E nós temos também o WhatsApp, o 945647884. Eu vou repetir, você pode ligar no WhatsApp 945647884, 945647884. E nós vamos colocar no ar o seu comentário, a sua observação, a sua concordância, a sua discordância, mas principalmente o seu questionamento ao advogado Éder Xavier, que você conhece bastante aqui da nossa região, ele que também é vereador da Câmara Municipal e é escritor e jornalista, há muito tempo labutando no Trombeta, que é muito popular e conhecido aqui na cidade de São Caetano. Se você tiver alguma questão, você pode mandar para nós aqui. O X da questão desta quinta-feira vai falar sobre o que acabou de acontecer. Eduardo Cunha é afastado do mandato na Câmara. A essa altura dos acontecimentos, a maioria dos telespectadores e dos internautas já tomaram conhecimento desse fato. Havia uma crescente insatisfação nos meios políticos e até populares. Havia, por exemplo, uma pesquisa que dizia que 62% da população do país queria que o deputado Eduardo Cunha deixasse as suas funções no parlamento. A decisão foi tomada hoje pelo Supremo Tribunal Federal por unanimidade. Já se falou que houve uma disputa juvenil de não sei o quê, porque o negócio é o seguinte, na pauta do Supremo estava marcado para hoje o julgamento da Rede. A Rede é aquele partido da dona Marina Silva. A Rede questionou o Supremo Tribunal Federal se, eventualmente, o Temer assumisse a presidência na saída da dona Dilma, se, na linha sucessória, poderia assumir o presidente da Câmara, ou seja, um réu do Supremo, no caso, um réu do Supremo Tribunal Federal. Pois bem, eu tenho a impressão que o ministro Teori Zavascki deve ter comunicado ontem aos seus pares de que ia colocar em julgamento hoje uma questão relativa a uma representação que foi feita pelo Procurador-Geral da República em dezembro. Até que um dia desse foi questionado o ministro Teori Zavascki, mas por que o senhor vai julgar agora? Então, eles entraram com o pedido em dezembro. A procuradora elencou 11 questões. Depois tivemos as férias forenses. Depois eu continuei estudando o caso, que era um caso extremamente complexo. Mas isso nós vamos saber o que o doutor Éder Xavier, vereador da Câmara Municipal de São Caetano, achou dessa decisão por unanimidade do Supremo Tribunal Federal. Boa noite para você que nos acompanha no programa X da Questão, pela NET TV Canal 13 e pela www.webtvsaocaetano.com.br. A participação nesse momento, até porque o Ney sustentou que hoje é um dia histórico, haverá ainda outros dias que talvez seja mais histórico do que hoje, por exemplo, quando o Senado definitivamente afastar a senhora Dilma. Mas o Ney Gonçalves Dias faz aqui uma pergunta interessante, né? O que achou disso? Bom, se é um dia histórico, Ney, e também é, isso é histórico por um fato, não só por esse fato de uma decisão jurídica que pode até ter recurso, né? Mas para nós refletirmos bem um tema que já foi aqui bastante debatido entre eu e você. O problema da manifestação do povo, quando o povo deve se manifestar, quando a Constituição diz que todo o poder emana do povo e seu nome é exercido, quando que o povo se manifesta? Nas urnas. Então, Ney, gostaria de debater com você,
quem nos acompanha, que está assistindo a televisão, pela Web TV, no mundo todo, no São Caetano, Web TV, vai para o mundo todo, Canal 3, da NET TV. Acho que é importante nós pensarmos uma coisa muito interessante, né? O Cunha, então, alertando, nós já discutimos sobre a importância da participação do povo, o povo que exerce todo o poder, o povo vai lá e vota. O Cunha virou um símbolo de que se tirar um símbolo ou uma situação ou uma esperança, tirando o Cunha é aquela Geni do passado, das músicas. Se tirar o Cunha, lavamos a alma, o eleitor lava a alma, as coisas. Mas tem 500 e poucos homens lá, tem 300 que. Será que não tem um que fez pior do que ele? E aí não estamos aqui criando nenhuma situação favorável aos desmandos, à desonestidade, à corrupção, ninguém está falando isso. Mas é para nós refletirmos se o Cunha chegou lá a ocupar o cargo que ocupou através do voto ou não. Então, Ney, o Cunha, ele pegou um papel e escreveu assim: sou deputado federal. Chegou lá com aquele papel, enfiou lá no protocolo da Câmara Federal, sentou na cadeira e virou deputado. Foi isso? Não foi. Não foi, foi eleito. Ele foi eleito. Votaram nesse homem. 221 mil votos. Tá. E os outros todos que estão lá, que talvez tenha feito pior ou igual ele? Esse pessoal todo também preencheu uma ficha, sentou lá no Senado ou no Congresso da Câmara Federal e falou assim: agora eu sou deputado. Não, foram todos eleitos. Então eu penso que esse dia é assim histórico para que nós venhamos a refletir o que é que o povo brasileiro está fazendo com o seu voto. O que nós estamos fazendo com o nosso voto? Não é verdade que haverá eleições agora, em 2016, para vereadores, prefeitos e tal. O povo vai, depois de todo esse sofrimento, todas essas coisas que estão vindo a lume, o presidente da Câmara, imagina o Temer ir viajar e entregar a presidência de uma das maiores economias do mundo para uma pessoa que está respondendo esses crimes, como o Eduardo Cunha. Absurdo, né? Mas ainda voltando. Então, o político, o mandatário, ele chega lá através dos votos. Então vamos discutir aqui, Ney, por favor. Agora nas eleições, nós achamos agora que na eleição existe possibilidade, com todo esse sofrimento, tudo isso que vem, do petrolão, do mensalão, mas o presidente da República, o Lula, essa senhora aí, presidente, o que fizeram de corrupção no mundo, não existe tanta corrupção. Agora também a denúncia do Lula, você que era o chefe da quadrilha aí. Então, esses políticos todos são eleitos. Então agora vamos pensar, agora tem as eleições, 2016. Dá para acreditar que depois de todo esse sofrimento, essas coisas que estão vindo a lume, que ainda o eleitor vai votar naquele camarada que fala bobagem, que faz brincadeira, que não tem história. E o eleitor ainda vai trocar o voto por chuteira de bico duro, bola de capotão, tapinha nas costas, cachaça, conversa, empreguinho. Então, o nível, aquela história, cada povo tem o que merece. Vamos ter que, o sofrimento, para mim, né, o sofrimento, a dor, a angústia, as vicissitudes da vida, os desencantos, é que aprimora a alma, é o sofrimento. Só alegria, só bené, só beber, só passear, só amar, só fazer isso, às vezes a pessoa não progride espiritualmente, interiormente. O sofrimento faz isso. Então será que o sofrimento político deste país, desta nação, onde morrem pessoas o dia todo, porque não temos segurança, porque não temos na área de saúde, os problemas todos que nós temos, da onde vem tanto político safado? Que o Supremo Tribunal Federal tem que tomar uma decisão. E é uma decisão que a todos os momentos nós estamos lendo, na decisão que foi feita pelo Teori, é uma decisão excepcionalíssima. Estão criando lá, até porque até outro dia, qualquer penalidade poderia ser imposta ao cidadão que cometesse esse crime depois do trânsito em julgado, depois deu uma modificadinha. Quer dizer, se nós fôssemos observar os aspectos técnicos jurídicos, para tirar esse moço de lá precisaria muita coisa, mas agora o Supremo deu uma guinada excepcionalíssima. Então nós temos que ter político, porque a estrutura jurídica não tira todo mundo assim todo dia, não. Nós temos que ter uma consciência histórica do que aconteceu hoje.
Não é mais o Supremo que tem que tirar este ou aquele. Somos nós, o povo, porque todo o poder emana do povo, seu nome é exercido, e é quando vota que o povo faz sua escolha, ele é mandatário. O povo é que manda este ou aquele lá para o Congresso. Então, vamos vir e ver se também não tem uma responsabilidade o povo por ter elegido esse pessoal que está lá, especialmente o seu Cunha. Portanto, eu me manifesto nessa sua pergunta, foi certo isso? Para mim, do ponto de vista técnico, não foi, tem uma série de problemas, mas eu quero ir além. Mas também não podia deixar como está, né? Também não podia deixar o camarada aí para depois o Temer sair e assumir um cara que está respondendo todo tipo de crime, principalmente esse de meter a mão no dinheiro público. Então, Ney, é o seguinte, hoje temos que refletir, o povo brasileiro tem que refletir. Depois também aquela história da Dilma, né, o povo indo para a rua, movimentando este país do ponto de vista político e ações políticas para modificar o status quo de todo tipo de problema para a cidade, para o cidadão. Já que o povo está fazendo, continue, vamos continuar, mas vamos continuar atento, vamos continuar na rua, vamos pensar no dia seguinte, o povo tem que se manifestar, só o povo pode fazer por si mesmo, mas vamos agora refletir, se nós vamos agora, em outubro de 2016, votar para pessoas que nós temos confiança, que tem história, que não depende da política para existir, mas vai existir, vai agir, vai fazer para se doar e para, através da política, fazer o bem. Vamos refletir então, Ney, o que é que está acontecendo na região do voto e quem é que põe esse tipo de gente lá no Congresso. O WhatsApp é 945647884. Vou falar de novo, você vai anotar. O WhatsApp é o 945647884. Você está no canal 3 da NET de São Caetano e você está na Web TV São Caetano, assistindo e participando do X da Questão, com a direção geral do jornalista Gustavo Baena. Doutor Éder, o Eduardo Cunha diz aqui a Catarina. A Catarina me parece uma pessoa muito bem informada. O Eduardo Cunha já tem histórico de roubalheira ao lado do Collor, Garotinho e outros calhordas em órgãos do Rio de Janeiro. A Catarina, ela mora em Barra Mansa, no Rio de Janeiro. E ela prova que pouca gente sabe que o Cunha começou a carreira política ao lado do Collor. E pouca gente sabe que ele era aliado do Garotinho no Rio de Janeiro. Então a Catarina de Barra Mansa, no Rio de Janeiro, me parece uma pessoa que está bem informada e antenada. Então, você vê, Catarina, é interessante aí, você vê, trazendo notícia aí do Rio de Janeiro, como é que se comportou há muito tempo o Cunha, o Eduardo Cunha. Então, você vê uma coisa, Catarina, você que está nos acompanhando, analisa comigo, vamos pensar que assim, ó, eu estava falando dos votos, a gente ter consciência de votar, não trocar o voto por qualquer bobagem, por marketing, o marketing eleitoral, né? Marqueteiro, faz de um demônio, faz um Deus. E a gente entra nessa e vota lá. Então, pensar bem no voto, nós estamos pensando que o voto pôs todo esse pessoal lá. Agora, é verdade mesmo, Catarina. Ele começou com o Collor, fez um monte de besteira para tudo quanto é lugar, lá acho que no banco, eu não sei alguma coisa que ele atividade. Uma atividade. Casa própria. Acho que é negócio de casa própria. Ele também teve lá atividades, ele teve outras atividades, eu não sei se a produção pode me ajudar, mas na Telebrás, né? Ele teve atividades outras. E saiu de todas elas, Catarina. Não saiu muito bem, com denúncias. Mas o que será que esse moço fez, e tantos fazem, né? Entra num órgão público, mete a mão no dinheiro, contrata marqueteiro, briga com quem ele iniciou, faz uma confusão, não tem ideologia nenhuma. E aí ele compra os votos, não é? Então não é necessário nós prestarmos bem atenção. E é o que a Catarina fala, ele já teve problema anteriormente, teve outro. E quer saber de uma coisa? Se o povo não sofrer tanto como está vendo, tanto sofrimento da roubalheira, o povo que morre nas filas dos hospitais, que não tem segurança, que não tem educação, que não tem nada, que o Estado não provê nada, e sofre. Se o povo não quiser parar de sofrer, é um absurdo. Ele vai responder processo, o Cunha faz não sei o que, assim como tantos outros. E de repente, ele guarda um dinheirinho, compra uma porção de voto, daqui a uns anos, ele é deputado de novo. Como é que ele vai ser deputado de novo? Porque se tiver voto. O Valdemar da Costa,
PR? Do PR. O que esse homem aprontou, o que ele foi condenado, o que ele fez, depois foi eleito de novo. O Collor, você falou do Collor, Catarina. É tanta coisa. Collor. Senador. O filho do Renan, governador. O outro lado, Adalto, que é o filho também, governador. Ele tem uma história. O Sarney, a filha manda no Maranhão. A pergunta que nós temos que fazer hoje é: quem é que põe esse pessoal lá no governo? Quem é que põe? Usar o povo? Mas o povo é sofrido, né? Desculpa, eu estava até agora pensando, a produção me informa, ele não foi presidente da Telebrás, não, foi presidente da Telerge. Telerge, né? Do Rio de Janeiro. Saiu lá com um problema o Cunha. Então, Catarina, será que tudo que vai estar acontecendo nesse país, imagina, analisa também uma coisa, os poderes não são independentes, nem? Não. Poder legislativo, executivo e judiciário. O povo elege um camarada e põe lá dentro, no poder legislativo. O judiciário vai e tira o cara. Ninguém está dizendo aqui que o mandatário que foi eleito, o poder legislativo, ele pode fazer qualquer absurdo. Então, temos que ter o poder judiciário que acerta. Mas toda hora esse tal de judiciário está tirando gente lá, isso não é certo. Porque pusemos gente errada. Eu quero insistir, desculpe, viu, Catarina? Mas olha, vamos pensar bem, quem é que põe esse pessoal lá para fazer esse tipo de coisa. O Cunha será substituído interinamente por outro investigado, Valdir Maranhão. Esse camarada teve voto. Quem pôs ele lá? Ney. Está na Lava Jato. Na Lava Jato. O sujeito é capaz de sair da Lava Jato, pegar sei lá, qualquer tipo de pena, e eu vou te contar, guardou um montão de dinheiro fora, contrata lá o marqueteiro, fala um monte de bobagem. Eleito. Alguma coisa está errado com os políticos. Mas será, Catarina, que alguma coisa também não está errado com o povo, hein? Vamos ver se o sofrimento resolve o povo, Ney. Vamos ver se nas eleições deste ano, as eleições municipais, que servem de base para as eleições de 2018, são fundamentais, porque elegem a base dos partidos, que são os vereadores e os prefeitos. O WhatsApp do nosso programa é 945-647884. 945-647884. Você liga para cá e você faz a sua afirmativa, a sua denúncia, a sua concordância, a sua discordância. E você pode ouvir, pode se dirigir ao Dr. Éder para saber a sua opinião sobre um tema específico e de modo melhor, de modo mais adequado, sobre o tema que nós estamos discutindo hoje, que é o que aconteceu há poucas horas em Brasília, o afastamento do presidente da Câmara pelo Supremo Tribunal Federal, que não só sai da presidência, mas também de deputado federal. Pode anotar o seguinte: vai ser a maior colaboração premiada da história das últimas décadas. Porque a situação do deputado Cunha não é só difícil, mas é complicada. Ele não perde o foro privilegiado. Eu acredito que não. Acredito que ele vai, mesmo não sendo deputado, ele vai continuar com o foro privilegiado, imagino eu. Mantém, porque o processo mantém. É o processo da casa. Mas aí tem um problema que pouca gente sabe. A filha e a sua esposa, elas foram denunciadas. E o juiz Sérgio Moro aceitou a denúncia. E um processo, doutor Éder, com muito pouca chance de defesa. Por quê? O Ministério Público e a Polícia Federal obtiveram faturas de gastos em cartão de crédito feitos pela esposa do deputado Cunha e pela sua filha, que teriam gasto em 2 anos mais de $500 mil. Inclusive gastos na Inglaterra, dos Estados Unidos, tênis, a coisa toda que o senhor sabe muito bem. Pois bem, isso aí é prova material, isso aí é coisa que não tem como escapar muito disso, não. E aqui corre mais rápido que o Supremo, então ele tem que cuidar da mulher dele, da filha dele, e tem que cuidar dele. O Cunha avalia sua decisão, que a decisão foi uma decisão política e que pode complicar
a vida de Temer caso ele assuma a presidência? Eu acho que isso não é nenhuma ameaça. Eu acho que o raciocínio dele é no outro sentido. O raciocínio dele é o seguinte: se eu não for cassado, se eu continuar deputado, doutor Éder, eu vou dar o apoio que o Temer precisa na Câmara dos Deputados. Mas se eu não estiver mais aqui, o Temer vai ter problema, porque vai aparecer alguém aqui que necessariamente não seja uma pessoa das relações do Temer. O que o senhor acha? O senhor que é vereador. Não, eu penso assim, eu acho que esse aí dá para ter várias interpretações, ou de ameaça, ou como você falou, que se ele não estiver lá, é verdade, o Temer vai sofrer todo tipo de pressão mesmo. Por mais que ele está mostrando aí uma certa habilidade de montar o conjunto, o arco de aliança para poder governar o Brasil nesse problema que o Brasil entrou nessa fase que é uma das piores administrativamente do país, economia e tal. Agora também nós podemos pensar de uma outra forma, olha, eu penso assim também que podemos interpretar isto, se os mandatos conquistados pelo povo, e um poder não pode interferir no outro, se forem interpretados todos, haverá uma tamanha judicialização que vai assambarcar no poder judiciário o comando do executivo, o comando do legislativo. Ney, olha só, aqui tem uma decisão aqui que eu vi da ministra Carmen Lúcia, no caso aí que ela votou, ela ressaltou a excepcionalidade da decisão tomada pelo STF de afastar o presidente da Câmara, que é o Cunha. Ela disse assim, aspas para a ministra Carmen Lúcia: decisão judicial de afastar não pode ser popularizada. Uns segundos atrás, eu disse, como é que toda hora, será que vai entrar o poder judiciário para tomar decisões contrárias que o povo elegeu? Por isso que o povo tem grande responsabilidade em eleger este ou aquele, não pode trocar voto. Então eu penso que ele está dizendo assim, o Cunha também, caramba, está lá o Temer, vão apontar alguma coisa que o Temer, porque ele não tem o trânsito em julgado. Nessas decisões todas, a Constituição diz que alguém deve ser penalizado, nós sabemos, você é um jurista competente, deve, só com o trânsito julgado, uma sentença. Não é no crime agora, não tem o trânsito julgado, você vai para a segunda instância, você vai para a cadeia. Mas não acabou o processo, mesmo o cara indo para a cadeia. Então, a verdade é assim, que nós temos que raciocinar assim. A Carmen Lúcia está dizendo, decisão judicial de afastar não pode. E o Poder Judiciário, o Supremo Tribunal está fazendo cada coisa. O Lewandowski, que se me encontra com a presidente lá em Portugal, estava passando aqui, parei aqui, vim conversar com você em Portugal, estava em Portugal, o Teori não fica muito feliz, está aqui na reportagem, mudando a pauta que o Lewandowski queria mudar. Então, o problema entre os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal e intervindo, tirando mandato todo mundo. Olha, é por isso que o Teori daqui está sustentando alguns do Supremo Tribunal Ministro, disseram que é uma medida excepcionalíssima. Realmente, do ponto de vista ético, etc., não pode continuar o camarada lá, né, assumir a presidência se o Temer saísse. Então, isso realmente está certo, mas não poderia. Agora, essas medidas excepcionalíssimas, acaba acontecendo isso, que quebra as regras da tecnicidade jurídica, da garantia constitucional, do trânsito em julgado para poder penalizar alguém. Quebra tudo por quê? Para mim, porque o povo vota errado. Muito bem. Aqui o nosso WhatsApp é 945-647884. 945-647884. Canal 3 da NET, Web TV São Caetano, o X da Questão com Éder Xavier, com a direção-geral do jornalista Gustavo Baena. Essa questão aqui é uma questão complicada. A Simone aqui de São Caetano, ela mora no bairro Oswaldo Cruz. E ela quer saber o seguinte: por que só agora afastaram o Cunha? Eu acho que para o Poder Judiciário existe uma resposta. Eu vou dizer que o ministro Lewandowski falou hoje sobre esse assunto. Ele disse: olha, gente, o tempo no Poder Judiciário não é o mesmo tempo da rua, não é o mesmo tempo da mídia, não é o mesmo tempo das pessoas, é o tempo do Poder Judiciário, que demora, não é? Mas o senhor, que é um legislador, né, que vive nessa área, sabe muito bem como é que essas coisas acontecem.
E a Simone quer saber a opinião do senhor. Olha, por exemplo, vamos pegar aqui um dado aqui de São Caetano mesmo, né? Aqui. A Câmara de São Caetano, veja o que é essa tal de legislação, os entraves, né? Você tem uma situação ética, né, moral, e depois você esbarra nas leis, nas interpretações, nos códigos. Então vamos pegar aqui um exemplo de São Caetano do Sul. São Caetano do Sul, a Câmara de São Caetano, o Legislativo de São Caetano, ao cumprir um mandamento constitucional de julgar as contas dos prefeitos, julgou as contas do seu José Aurico Júnior do ano 2012 e acompanhou o parecer do tribunal reprovando os atos administrativos praticados pelo senhor José Aurico, ex-prefeito, no ano 2012. E ficou assim assentado que tudo que esse homem fez, deixando quase 300 milhões de dívida para o povo de São Caetano pagar, foi de maneira ilícita e não de acordo com a legislação e com as regras, segundo o tribunal e segundo a decisão do Poder Legislativo da cidade. O senhor José Aurico Júnior inventou lá uma história e foi até o Poder Judiciário e houve uma sentença de primeira instância dizendo assim, olha, não pode prevalecer o julgamento aí. Então é novamente o Poder Judiciário entrando no Legislativo. Então, me parece que as leis no Brasil, as interpretações da lei, ela vai assim, conforme o vento, para cá e para lá. Um poder não pode se miscuir no outro. É evidente que o Poder Legislativo da cidade votou e está acabado. O senhor José Aurico está inelegível. E nós vamos discutir isso no momento apropriado. Mas vamos fazer um paralelismo. O Supremo Tribunal Federal só agora se movimenta, só agora age. Mas por que agora? Essa denúncia é de quando? Já de dezembro? Se o camarada não presta agora, não prestava antes. Se a necessidade era imperiosa antes, é agora. Agora também um juiz... não, porque a coisa não é bem assim. Olha... Eu acho que o que pesou... você pensa disso? Eu acho que o que pesou foi o seguinte, que pode ter pesado é o seguinte. Até poucos dias, não se tinha uma razoável certeza de que a presidente Dilma seria impedida de exercer seu mandato. Hoje é quase que uma certeza. Só se houver um tsunami, só se houver um terremoto, para Dilma não sair, porque a coisa está mais ou menos definida. Tanto é verdade que o vice já está montando o seu ministério. É verdade, é verdade. Eu tenho a impressão que, em função disso, surgiu a seguinte questão. Amanhã... O Temer vai viajar para a Argentina, para qualquer lugar, tem que assumir o Cunha. Como é que esse negócio fica? Mas eu tenho uma surpresa para o senhor. E para a Simone também. Viu, Simone? A presidente Dilma Rousseff, que eu estou falando dela aqui, falou hoje que o processo de impeachment foi uma vingança do Cunha. E lamentou que a decisão do Supremo Tribunal Federal não o tenha vindo antes. Mas ela comemora, dizendo antes tarde do que nunca. Vamos lá, Ed. Hoje, antes de eu sair lá de Brasília, eu soube que o Supremo Tribunal Federal tinha afastado o senhor Eduardo Cunha, alegando que ele estava usando o seu cargo para fazer pressões, contrapressões, chantagens, etc. A única coisa que eu lamento, mas eu falo antes tarde do que nunca, é que infelizmente ele conseguiu, e vocês assistiram, o Zé Geraldo, vocês assistiram o Beto Faro e tantos outros votando contra, mas vocês assistiram também ele presidindo, na cara de pau, o processo na Câmara, o lamentável processo na Câmara. Nós não podemos voltar atrás. Não podemos voltar atrás quando se trata da democracia. Não é possível ter uma relação com essa questão da democracia como se fosse uma questão meramente formal, que num determinado dia a gente vai lá
e dá um voto e esse voto não tem importância. Pelo contrário, é esse voto dado direta e secretamente na urna pelo povo brasileiro que faz com que quem sentar na minha cadeira tem de prestar conta para vocês. Se eu chegar para vocês e dizer, olha, meu programa é o seguinte, eu vou reduzir o Bolsa Família, vou focar o Bolsa Família em só 5% da população pobre. 5% da população do Brasil pobre, nós vamos supor que é 5% do país. Perfeitamente, dá 10 milhões de pessoas. Sabe quantas pessoas hoje recebem o Bolsa Família? 47 milhões de pessoas. Então, como é que vão fazer? Se falasse isso para vocês, vocês votariam em quem quer diminuir de 10, aliás, de 47 para 10, querem julgar para escanteio 36 milhões de brasileiros, não votariam não. Você está no X da Questão, no canal 3 da NET, na Web TV São Caetano e no WhatsApp que você pode ligar 945-64-7884. A presidente tem todo o direito de se defender nesses dias em que ela tem um processo de impedimento correndo pelo Senado e depois de ter sido aprovada a sua admissibilidade pela Câmara dos Deputados pouco mais de 2/3. Então, essa fala que a presidente fez aí não foi em Brasília. Hoje eu acho que foi na hidrelétrica, foi no Belo Monte, lá no Belém do Pará. Você vê, ela não falou nada do Belo Monte, nem falou nada do Belém do Pará. Ela só falou do Temer e das coisas que está certo. O processo de impeachment também é um processo, eu acho até que o processo de impeachment é um processo essencialmente político. Só começa ali na lei. A lei, mas a decisão é política. Os caras, deputados, senadores, votam politicamente. O senhor concorda com isso? Não há dúvida. É um problema. Mas você vê, é uma decisão política. Eu acabo de receber aqui também, estou acompanhando, porque hoje é um dia, como você disse, histórico. Estou aqui com o meu. Não sei se a produção fica aí meio preocupada, porque eu estou aqui recebendo aqui o Zap, aqui o WhatsApp, e perguntas assim, de companheiros, pessoas que estão próximas, se este é realmente um dia histórico, como disse o Ney, e aí eu estou imaginando que um dia histórico mesmo para a cidadania, para o exercício da cidadania, venha a ser o dia que o Senado diz, basta, dona Dilma. Mas hoje também é um dia histórico, sim, como já sustentamos até agora, que esse pessoal todo que vai para o Congresso lá, sobem lá e tem um mandato através do povo, e o povo não pode mais trocar o seu voto por qualquer porcaria, de proposta aqui, sem fundamento, sem absolutamente nada. Mas aqui eu recebi aqui no meu, a professora Lu, ela me disse agora assim, é um dia histórico, não é? Eu penso que é realmente um dia histórico, como eu disse, e aí os fundamentos desse dia para nós imaginarmos se o povo, depois de tanto sofrimento, vai continuar votando da maneira que está, e aí essa é a história que nós acabamos de verificar aqui, e que o Ney traz com muita propriedade. Ney, você acha mesmo que o povo brasileiro aguenta mais esta conversa desta senhora, querendo fazer desculpas e desculpas e desculpas? Esta mulher, essa senhora, presidente, ela está contra, ela quer acabar, está apostando no quanto pior, melhor. Ela fazer essas considerações que ela está fazendo, querendo ir para o mundo todo falar que ela recebeu o golpe, a coisa está sendo tão bem feita do ponto de vista técnico-jurídico. Você disse também anteriormente aqui, assim, será o Cunha desde dezembro da denúncia do ano passado, mas aí foi estudar, demorou um pouquinho, aí você disse assim, Ney, quem sabe a pressão agora, que o Cunha iria exercer a presidência se o Temer saísse. Então esse absurdo fez com que os ministros do Supremo Tribunal Federal dissessem que estão tomando uma medida excepcionalíssima. Então você vê, as regras jurídicas, é tanto absurdo que acontece no país, que não é observada as regras jurídicas como aquela que nós dissemos. Só pode penalizar com o trânsito em julgado. Então, diante de um quadro em que está judicializando
um poder entrando no outro, o poder judiciário mandando, desmandando, pondo esse, tirando o outro que pode prejudicar a relação internacional do Brasil, porque ele não tem nenhuma moral para ficar que alcunha a presidência da República. O poder, então, essa bagunça toda, isso que está acontecendo, que você disse uma vez aqui, Ney. É desorganizado. O Brasil está desorganizado. A palavra desorganizada, as instituições todas se complicando. Quem é o responsável por tudo isso, Ney? Por que o povo brasileiro sofre tanto? Com tantas mortes na saúde, na segurança, na educação, tudo. Esse povo vai continuar em 2016 votando em débil mental? E depois, olha, o Brasil está desorganizado porque esses caras chegaram lá com o voto do povo, enganando o povo. O povo troca voto por qualquer bugiganga. Então, e depois fica uma senhora como essa, querendo dizer que tudo que está sendo feito é golpe, que estão loucos para destruir o Temer, é só na vingança, seu PT, ou no petismo, é tudo assim. Vocês meteram a mão, acabaram com a moral do Brasil, estão acabando com a moral do poder legislativo, poder judiciário, poder executivo. E ainda a senhora quer falar que foi tudo um golpe, sustenta que está totalmente... É hora de se unir, que o Temer é um santo, não é. Mas o povo pôs 500 e poucos que não são santos lá. Então agora é a hora de mostrar, PT, que você gosta mesmo. Senhora Lula, seu Lula, senhora Dilma, que gosta do povo, que quer fazer alguma coisa, que tem um momento de grandeza. Unir o Brasil, unir o capital, o sindicato, as igrejas, toda a sociedade civil e saíram desse atoleiro. Agora se a senhora fala que está fazendo esse discurso aí, dona Dilma, onde nós vamos levar o país? É a guerra que a senhora quer, a guerra civil que o Brasil nunca teve? Uma luta de classes? A senhora quer criar uma situação... Não parou, viu, Ney? Se continuar assim e o Temer não conseguir governar, qual vai ser a última esperança? Ô, militares, toma conta desse país. Se não for o Temer agora, é militar que vem. Vai ser melhor? Bom, até historicamente, precisamos analisar se os militares foram mesmo ruins. O ministro Teori Zavascki, que é o relator dessa questão, ele disse o seguinte, que o Cunha não tem condições de exercer a presidência da Câmara diante dos indícios de que pode atrapalhar as investigações contra ele por suposto envolvimento na Lava Jato e também que sua manutenção fere a imagem da casa. Mas o negócio aqui é o seguinte, é que a gente não sabe, doutor Éder, já vamos para o intervalo, e o que a gente não sabe é o seguinte, eu não sei o que o Janot deu 11 razões. Isso, Janot, deu 11 razões para que o Cunha fosse afastado. Né? Essa aqui é uma ou duas, a gente não sabe as outras. E nem as provas que foram juntadas. Quem sabe disso é só o ministro. Mas é isso que eu estou dizendo, a bagunça, como é que você falou mesmo, país desorganizado. Ney, qualquer advogado, tem uma moça aí que está fazendo direito, está no primeiro ou segundo ano de direito, o apelido dela é Lala. E nós estávamos conversando esses dias. E ela me perguntou muito sobre a questão do trânsito em julgado. Nem, olha, o Janot elencou 11 fatos que devem... São fatos, está comprovada a prova, a materialidade. Já pode tirar isso. Eu não estou sustentando que o cara tem que ficar lá, pessoal, pelo amor de Deus. Mas, olha como o Brasil está desorganizado. O Supremo Tribunal Federal está desorganizado. Pela tecnicidade da lei, pergunto para o jurista que você é, pode alguém ser apenado, sofrer alguma pena sem o trânsito em julgado? Não. Tem o trânsito em julgado em algum lugar do seu Cunha? Eu não estou defendendo o Cunha, pelo amor de Deus, só estou entendendo como estou querendo explicar como o Brasil está desorganizado. É réu, ele está sendo investigado. Investigado. Quem pôs estes políticos lá? O povo. Ruim. Você está assistindo aqui no Canal 3 da NET e na Web TV São Caetano, o X da Questão, com o Dr. Éder Xavier e a Direção-Geral de Jornalismo de Gustavo Baena. Doutor Éder, vamos fazer um intervalo rápido aqui, mas eu gostaria de, na volta, tratar de um assunto só de São Caetano. Perfeito. Que é um negócio que aconteceu na Câmara Municipal. Me falaram que o Botura pegou as assinaturas, depois teve requerimento, mas o senhor é que vai esclarecer já já. Ok, vamos lá. Boa.
Novos horários em nossa programação. De segunda a sexta, 4 da tarde, Marcos Savoy comenta o que é notícia em São Caetano e no ABC. Informação e prestação de serviços. É o jornalismo sem rabo preso, sem papas na língua e sem limites. Agora, de segunda a sexta, ao vivo, às 4 da tarde. Na TVSC, a TV de São Caetano. Está no ar o X da Questão desta quinta-feira, um dia importante na vida política do país, com uma decisão do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, que acabou afastando e tirando o mandato do presidente da Câmara dos Deputados, o deputado federal Eduardo Cunha. Também é um dia importante. Aliás, antes de entrar no assunto de São Caetano, eu sou obrigado a voltar ao assunto anterior por respeito. Sabe o que acontece? A Lourdinha Santos era do bairro Boa Vista. E ela mandou um WhatsApp aqui dizendo o seguinte: doutor Éder, o senhor defende o Cunha? Dona Lourdes Santos, Lourdinha Santos. Lourdinha, a pergunta é interessante, né? Precisa ver se você gosta das minhas atitudes políticas em São Caetano para fazer uma pergunta dessa para mim, porque eu sou vereador. E pode ser que você tenha outro posicionamento político e me faz essa pergunta, mas ela é só uma pergunta, certamente, não pode ser uma afirmação que eu estou defendendo o Cunha. É claro que eu não estou defendendo o Cunha. Eu tenho 30 anos de advocacia. Talvez eu imagine aqui conhecer um pouco do direito, um pouco. Estou ao lado de um grande jurista, né, um homem vivido, experiente e um grande doutor, um competente doutor nas lides jurídicas. E nós estávamos conversando aqui que o Brasil, como diz o Ney, está desorganizado desde isso há muito tempo. E os poderes estão se enrolando um com o outro, se miscuindo um no outro, poder executivo, legislativo e judiciário. E o judiciário é a última trincheira, né? E quando o judiciário tem que tomar medidas para afastar o presidente da Câmara, o Eduardo Cunha, de maneira, assim, ele mesmo diz, no voto Teori, os outros ministros, que é uma medida excepcionalista. O que ele está dizendo? Isso não está nos códigos. Então eu estou sustentando que, o que eu sustentei aqui não é defesa do Cunha, o que eu venho sustentando aqui é assim: a última trincheira, que é o Supremo Tribunal Federal, deve interpretar o espírito da lei no conteúdo de atingir o bem comum. Esta é a função do espírito da lei, né? E interpretado pela a última trincheira que a sociedade civil tem para poder ser organizada, estar organizada. E agora ele tem que tomar o Supremo Tribunal uma medida excepcionalíssima e declarar isso no voto. Por quê? Porque não é possível, é lógico, pela ética, pela moral, pelos bons costumes, pelo bem comum. Não é correto deixar um homem desse lá. Mas, indo pela linha que o Ney já vem falando, e que eu concordo, que o Brasil está desorganizado em todos os setores, porque, como disse, um poder entrando no outro, é evidente que eu estou dizendo, vamos votar direitinho, povo, para não criar uma medida excepcionalista, porque o Supremo tem de votar contra a tecnicidade jurídica. Porque qualquer advogado sabe que sem o trânsito em julgado não se pode agir. E contra o Cunha, não defendendo o Cunha. Pelo amor de Deus. Essa coisa está certa, não podia deixar esse homem aí. O Temer viaja, o presidente do Brasil é um cara corrupto. Assim não. Mas nós temos que votar direitinho para não colocar os poderes do jeito que está no Brasil. Um poder, eu estou tomando uma medida excepcionalíssima para tirar isso não pode acontecer. Então, eu não estou defendendo o Cunha, eu estou dizendo que nós, brasileiros, temos que votar consciente. Eu faço votos que você vote e que o povo de São Caetano vote consciente e não troque voto por chuteira de bico duro, bola de capotão, tapinha nas costas, cachaça, conversa, empreguinho, clubinho para não sei quem. Vamos votar direitinho, que nós não vamos mais colocar o Brasil tão desorganizado como o Brasil está hoje. Pois bem, esta semana uma tentativa ocorreu aqui em São Caetano do Sul, uma tentativa de liberar a candidatura de Auríquio. Está gerando polêmica na cidade, só se fala disso aí. Um assunto tem gerado polêmica no meio político de São Caetano nas últimas semanas. O que acontece é o seguinte: o presidente da Câmara, Paulo Botura, emitiu uma certidão em favor de Auríquio no que se refere às contas rejeitadas do ex-prefeito pelos vereadores.
Isso, em tese, permitiria que Auríquio concorresse novamente à prefeitura, suspendendo os efeitos da sessão que analisou as contas de 2012. Na sessão desta terça-feira, agora, porém, os vereadores assinaram um requerimento que tornou ineficaz a certidão emitida por Botura. Mas quem pode nos explicar melhor tudo isso, até por acompanhar lá no plenário, é o vereador e o advogado Éder Xavier. Muito bem. Você vê bem o que aconteceu, meu caro. Aqui estou terminando de ver outra manifestação aqui do... Então, você vê bem o que aconteceu. Olha, até é reflexo mesmo dessa situação bagunçada que está no Brasil, poder entrando no outro poder e tal. A Câmara de São Caetano do Sul, como já disse anteriormente, votou aqui as contas de 2012 do seu José Auríquio Júnior. E a Câmara disse assim, você está inelegível. Né? A Câmara votando as contas do ano de 2012 do ex-prefeito José Auríquio Júnior, a Câmara, os vereadores de São Caetano, por sua maioria, disse o seguinte, maioria de quórum simples, 10 vereadores, disseram o seguinte, ô Auríquio, você está fora da candidatura, você está fora das lides políticas por 8 anos, como diz a lei, né? E porque você agiu no ano de 2012 administrando o dinheiro do povo de maneira irregular, ilegal, conforme o Tribunal de Contas. Então o senhor José Auríquio foi lá na Justiça, conseguiu uma liminar só para comparecer no tribunal, não para mudar nada da Câmara. O senhor José Auríquio está inelegível. E aí ele foi lá falar com o Botura, falou, ô Botura, a Justiça, que é o Poder Judiciário, disse que tudo que vocês fizeram aqui, os 19 vereadores, tudo não vale nada. Ou seja, vocês também, vereador, não vale nada. Porque o que vocês fizeram é tudo ilegal. E aí o Botura, não cheio das boas intenções, deu uma certidão para o seu... O presidente da Câmara deixando de defender... Como é que deu certidão? Não é atividade. De maneira ilegal, ele não pode fazer isso. Ô, seu Botura, presta atenção, senhor aí. Seu Botura, o senhor que viveu aqui em São Caetano, fez o que fez no DAI, Bom, no IPASM, no DAI. Seu Botura, o senhor tem experiência, o senhor é vereador há não sei quanto tempo. O senhor acha mesmo que a função de presidente lhe torna, em relação à Câmara, onisciente, onipotente, onipresente? O senhor faz o que o senhor quer? A função de presidente, do presidente do Tribunal de Justiça, presidente do diabo que o carregue, é uma presidência administrativa. O senhor não é mais que qualquer um dos vereadores. O senhor pega uma certidão e fala assim, certifica que está suspensa a ação, a votação que ocorreu, fazendo com que as contas do senhor José Auríquio fossem reprovadas. O senhor dá uma certidão dessa, o senhor está brincando. Então o que aconteceu nem foi isso. A Câmara votou de maneira legal, acompanhando o posicionamento do Tribunal de Contas, deixando o senhor José Auríquio inelegível. E o senhor Botura, fundado lá numa decisão de primeira instância, diz assim, está suspensa a votação que ocorreu com os 19 vereadores. Absurdo, absurdo, absurdo. E senhor Botura, se o senhor não tomar uma decisão, então os vereadores fizeram um requerimento falando, ô Botura, presidente, coloca isso aqui, você não pode fazer sozinho. Coloca para votar se nós todos queremos que seja emitida essa certidão aí, de que não é válida ou que está suspenso os atos praticados pela Câmara na votação das contas do senhor José Auríquio Júnior, que reprovou as contas, tornando-o inelegível. Então nós fizemos um requerimento, vamos ver o que esse homem faz. Se ele não fizer, nós vamos para a Justiça. Eu vou sozinho. Éder Xavier, vereador da Trombeta, vai sozinho. Perguntar para o seu juiz, para o Poder Judiciário, se é possível o presidente anular, ele sozinho, dizer que está suspenso os atos de uma votação feita pelos 19 vereadores. Absurdo, absurdo, absurdo. Então é isso que aconteceu em São Caetano do Sul. Mas aí tem outra questão também. Eu tive uma informação aí de que até aliados do ex-prefeito Auríquio assinaram o requerimento dessa terça-feira aí, anulando a certidão do Botura. E alguns disseram que eles assinavam, não sabiam muito bem o que era, mas de qualquer forma agora está liquidada a fatura. Agora, quem assinou o requerimento liquidou a fatura. Na verdade é o seguinte, isso que nós votamos, nós requerimos a mesa diretora, os vereadores, e todos, então ele colocou, nós fizemos um requerimento assim, senhor Botura, presidente, o senhor não pode dar uma certidão que aquilo tudo não valeu a sessão que anulou as contas que deixou o senhor Auríquio inelegível por 8 anos, o senhor não pode dar uma certidão dizendo que aquilo tudo não valeu nada. O senhor tem que pôr para votar aqui. Então,
ele colocou a votação e todos, bom, tem que votar mesmo, tem que anular isso aí, etc e tal, todos os vereadores. Agora, alguns vereadores que seguem aí, áulicos do senhor Auríquio, áulicos, olha o que você sabe o que quer dizer, né? Áulico é o puxa-saco lá. Então, alguns dos vereadores desse tipo foram falar do negócio de CPI, ficaram meio assim, porque é impossível o vereador dizer que ele mesmo fez uma besteira. Porque os 19 participaram da votação. Se os 19 participaram da votação, depois vai, eu fiz coisa errada, eu não sabia o que eu estava fazendo na votação. Eu quando votei nas contas do Auríquio, eu não estava. Então, é diminuir. Porque ele pode ter votado a favor ou contra o Auríquio, não tem problema. Agora, anular, dizer que aquilo não tem valor, é dizer, o que eu fiz, votando a favor ou contra, não tem valor. É um absurdo você falar que você fez algo que não tem valor. Então, os 19, para se autopreservar, independente de estar ao lado do Auríquio ou do Paulo, ou do quem for, para mim, eu não estava vendo, por uma questão política, mas lá no fundo eles estão defendendo o trabalho que eles fizeram quando votaram as contas do seu José Auríquio Júnior. O trabalho, não é defendendo o seu Auríquio ou o seu Paulo Pinheiro ou quem quer que seja. O trabalho, o dia da votação. Não é possível que ele venha dizer, tá certo o seu presidente, nós fizemos tudo errado, nós somos tudo bobo. O vereador não vai chegar a tanto, né? Então, na verdade, a fatura, de uma certa forma, está liquidada assim, e aquilo que o seu Paulo Botura fez não tem valor nenhum. Certidão. O Auríquio está envolvido, enquadrado na lei da ficha limpa, por essa decisão da Câmara e do Tribunal de Contas? Lógico que o Auríquio está definitivamente enquadrado por esta decisão. Mas o que o povo de São Caetano do Sul não sabe, na questão da ficha limpa, tornando o seu José Auríquio inelegível, é que o seu José Auríquio Júnior, em uma ação que a ASEAN que eu presido, uma associação, fez uma representação contra o seu José Auríquio Júnior do que ele fez no ano de 2005, quando ele foi primeiro prefeito. Ele emitiu cartão de Natal e pagou com dinheiro público, o seu José Auríquio Júnior, dinheiro do povo. Assinou o cartão de Natal e mandou, tem o dólar, com dinheiro do povo. Então nós fizemos uma representação ao Ministério Público, Éder Xavier foi litisconsorte junto com o Ministério Público e acompanhou o processo durante o período. O senhor José Auríquio Júnior está condenado em primeira instância, está condenado em segunda instância, e a lei da ficha limpa diz que quando o cidadão que exerceu o poder público, agente público, estiver condenado em primeira instância e por colegiado, e que tenha o fundamento do dolo, ele é um ficha suja. Ou está dentro da lei da ficha limpa, ele não pode ser candidato. Então, nós temos duas situações muito difíceis para superar o senhor José Auríquio Júnior. Primeiro, a votação da Câmara, que para mim é válida, ali já está inelegível. E segundo, como é que ele vai se livrar dessa situação de ter assinado? Onde está o dolo? Você pega um cartão de Natal, assina, paga com o dinheiro do povo. Eu sou bonzinho, Feliz Natal para você. Com o dinheiro do povo. Eu sou o prefeito, sou bonzinho, sou maravilhoso, te mandei um cartão de Natal. Eu sou o grande Auríquio. Deixa uma dívida de 300 milhões aí e está aí também a dívida para pagar do cartão de Natal. E aí depois, esse homem vai ser eleito e vai poder concorrer e não está inelegível. Você está brincando. Então não tem lei mais. É lógico que ele está inelegível. Então, são fatos que tem em São Caetano que inviabiliza a candidatura do senhor José Auríquio, que não está sendo discutido. Então, dá tanta atenção ao povo para essa questão da Câmara, mas também tem esse outro fato que ele está inelegível, porque há uma subjunção, um encaixe perfeito da norma ao ato praticado pelo senhor José Auríquio Júnior. E nessa subjunção, nós vamos discutir se é viável a candidatura dele ou não, e se preenche a legalidade, a possível candidatura do José Auríquio Júnior, quando? Quando ele registrar a candidatura dele. E aí, nos termos da lei eleitoral, nós vamos verificar se ele é ficha suja ou não. Só ali vão poder dizer se ele é ou não candidato. Para mim não será candidato, para a lei não será candidato, não tem possibilidade jurídica de ser candidato o senhor José Auríquio Júnior. Nós temos aqui não agora... Não adianta certidão, Botura. Desculpe. Nada. Nós temos aqui agora uma informação e uma pergunta do Irineu Cavassani. O Irineu Cavassani está bem com o senhor aqui. O Irineu Cavassani, doutor Éder, ele é de São Caetano. Bairro Santo Antônio, aqui em São Caetano.
Ele parabeniza o Dr. Éder pelo programa Tribuna Livre. Necessário este tipo de canal entre a população e o poder público. Cidadania, diz o Irineu Cavassani, de Santo Antônio, aqui em São Caetano do Sul. No bairro Santo Antônio. Um abraço, Irineu. A família Cavassani acompanha a política de várias formas aqui em São Caetano do Sul, então conhece, sabe o que está perguntando. Realmente, a cidade de São Caetano do Sul tem uma característica, viu, Ney? Interessante. Nós somos uma cidade... É italiano também, Cavassani. É italiano, a família aqui é italiana, vem muito italiano para cá. E a colônia que mais se instalou aqui no ABC, em São Caetano, mais especialmente em São Caetano, foi, em primeiro lugar, assim, muito pessoal que veio da Itália, italianos, depois portugueses, espanhóis e tal. Então, o pessoal sabe o que está falando aí. Então, você vê bem, somos uma cidade nova, né? 60 e poucos anos de fundação. Nós éramos uma vila de Santo André, nós só tivemos 8 prefeitos eleitos, o Paulo é o 9º. Aqui na cidade não tem expertise de situação e oposição, tem uma série de situações diferenciadas para analisar o comportamento político de São Caetano do Sul. Então, o programa, nós não temos isso aqui em São Caetano. Então, a produção, a TV SC, criou aí um espaço, e eu agradeço a produção, para que viéssemos a ter aqui um programa chamado Tribuna Livre, porque nós fizemos um projeto de Tribuna Livre, foi aprovado o projeto nesse meu mandato de vereador, foi aprovado, e só que os vereadores também não regulamentam, não colocam. Eu fiz pro projeto, e nós aprovamos, lutamos pelo projeto, e dissemos originariamente que o cidadão de São Caetano que tivesse qualquer problema para resolver, comparecesse na tribuna, na Câmara, subisse na tribuna onde os vereadores falam, diante dos vereadores, e fizesse suas demandas, suas denúncias, lógico, com responsabilidade, se amanhã fizesse uma bobagem, a injúria, difamação, calúnia, etc. Mas falando coisa séria, usasse a tribuna e fizesse as suas reivindicações. Fizemos isso na Tribuna Livre. Os vereadores inverteram tudo o que eu quis para exercício pleno da cidadania do cidadão sul-caetanense. E colocaram essa história da Tribuna Livre de manhã às 9 horas. Não tem nenhum vereador lá para falar na cara dos vereadores. Então, já que eles não fizeram o que seria de bom senso fazer em nome da democracia, da transparência, fizemos na televisão. E eu agradeço. E então, realmente, os programas que nós tivemos e estamos fazendo, nós estamos fazendo denúncia, estamos cobrando do poder. Porque esse vereador Éder Xavier, ele não serviu do seu Paulo Pinheiro, que eu tenho liberdade, nasci aqui, criei minha família, não estou... E quiser falar. Até, aliás, eu subi na tribuna e falei para o seu Paulo Pinheiro, assim, o seu Paulo Pinheiro, se o senhor não colocar técnico aí, o senhor está aí o povo, então eu sou independente. Então eu posso falar aqui no programa, já que não acontece lá na Câmara, com o projeto que nós fizemos na Tribuna Livre, e lá eles não deixam falar, os vereadores, porque eu sou sozinho, não tenho a maioria. Então nós fazemos aqui. E se tiver cobrar o Paulo Pinheiro, nós vamos cobrar o Paulo Pinheiro, o secretário, quem for, e nós queremos que você participe também deste programa, o Cidadão Sul-Caetanense, trazendo denúncias que nós vamos levar até o fim, como levamos também na ASEAN, como levamos aqui no programa X da Questão. Obrigado, um abraço. Com a direção-geral, o jornalista Gustavo Baena. Ed, entra aqui, Ed, entra aqui, Ed, 30 segundos para encerrar, Encerrando, um grande abraço, continue conosco, um prazer, uma enorme, uma alegria, satisfação muito grande de estar neste programa X da Questão junto com Ney Gonçalves Dias. Um abraço, uma boa noite, até já.